hoje, Rádio Web Hoje Brasil. Nós estamos aqui no Centro de Cultura da Câmara Municipal, onde acontece uma audiência pública que vai tratar sobre um tema muito importante, que é a violência contra a mulher, né, em todas as fases, porque violência nunca deve existir, né? E eu vou conversar com a doutora Renata Lorena, ela é professora de Direito da Criança e do Adolescente, e a gente fala um pouquinho sobre o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 27 anos, mas a gente está numa evolução tão grande, doutora, que eu acho que o Estatuto também precisa se repaginar, mudar alguma coisa para poder a gente evitar tantas coisas que vem acontecendo. Nesse novo contexto, como é que o ECA está atuando e você, como professora, como advogada, né, deve ter passado aí por tantas situações, né, que se pode trazer para a gente nesse dia? Na verdade, a celebração dos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um marco no dia 13 de julho de 1990, ela vem ser a consolidação de uma lei federal que vem regulamentar um dispositivo constitucional, que vem trazer o dever e a obrigação do Estado, da sociedade e das famílias em resguardar todos os direitos fundamentais com relação à criança e à adolescente. Porque o que nós tínhamos antigamente, até um tempo atrás, nós verificávamos uma situação em que a criança e o adolescente era tida como um objeto. E agora, com a promulgação, o sancionamento dessa lei, nós temos essa mudança entre objeto para os sujeitos de direito. E sujeitos de direito, elas estão amparadas com todos os princípios, como dignidade, um princípio importantíssimo que é a questão peculiar do desenvolvimento, e o Estatuto ela traz também princípios importantíssimos, que é tratar a criança e o adolescente com prioridade absoluta. E essa prioridade absoluta ela tem que ser tanto na esfera de políticas públicas, bem como a efetivação desses direitos tão consagrados no Estatuto. E com relação à violência, que é um marco não só no nosso cenário brasileiro, mas um problema hoje mundial, tanto é que a Organização Mundial de Saúde ela estabelece como um problema hoje no rol dos mais corriqueiros na saúde pública. E o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem resguardar justamente a necessidade de proteger, porque ali nós estamos trabalhando com a proteção integral. E quando verificado maus tratos, a violência ou a violência sexual, seja psíquica, emocional e assexual, o agressor ele tem que ser de maneira cautelar imediatamente afastado do convívio domiciliar e posteriormente todos os trâmites administrativos e criminais, inclusive, ele deverá seguir justamente para resguardar essa condição peculiar de desenvolvimento. Doutora, apesar da gente estar vivendo a era da comunicação, da tecnologia, a gente ainda tem muitas crianças e adolescentes grávidas, né? Nesse contexto, como é que o ECA atua, como é que a família entra? Essa é uma pergunta, inclusive, bastante corriqueira, né? Porque a gente cobra tanto a atuação da família, mas às vezes nos esquecemos que a própria família hoje ela não tem as consolidações. Embora nós tenhamos a destituição do pátrio poder em substituição agora a nova concepção, que é o poder familiar, esse poder familiar muitas vezes não está amparado, resguardado com uma base consolidada, com as instruções adequadas. Então nós temos muitas vezes o próprio conhecimento da família. E aí precisa uma atuação, um olhar dos gestores realmente para poder incentivar através de campanhas, de publicidades no colégio, nas comunidades, para poder trabalhar o assunto de maneira mais afinco e direcionar aquelas que já estão no estado gestacional para todos os programas de atendimento. Você tocou num ponto interessante, né? Eu observo nas minhas caminhadas na periferia que, apesar dos gestores achar que a informação está chegando para todo mundo, não chega, e a gente encontra realmente muitas crianças, muitos adolescentes que realmente, muitas famílias que não têm informações, então precisa realmente ter esse olhar mais atento, né? Com certeza. Não podemos nos esquecer que a prioridade é absoluta. São princípios indispensáveis, são são crianças e adolescentes em questões peculiares de desenvolvimento e é uma fase que marca
é uma fase que marca e projeta o futuro adulto. Então, resolver ou evitar determinados problemas e até, na verdade, garantir os direitos que já estão consagrados, essa sim deve ser uma luta diária de todos, Estado, saúde, comunidade, as famílias, um trabalho em rede, né? A gente ainda tem no nosso país um grande número de jovens, né, que se casam muito cedo, né? Então isso aí, o ECA também atua nesse sentido? Com relação ao casamento, essa é uma prática que tem acontecido e inclusive mudou bastante com a regulamentação da união estável. Então hoje está existindo muito mais uma união estável do que o próprio casamento em si, que é aquela situação em que estão ali namorando e aí levam uma vida a dois para poder resguardar todos os direitos como se casamento fosse. Mas também são situações complicadas, porque você precisa amparar um momento da sua vida. Precisa preparar, formar, estabelecer certos parâmetros para projetar o futuro. Então também é preciso ter um olhar diferenciado com relação a esse assunto. Aumentou o número de violência contra crianças e adolescentes? Sem dúvidas. O que deveria ser justamente em contramão com a destituição do pátrio poder para a questão do poder familiar, nós verificamos uma situação inversa. Parece que todas as proteções, todas as questões que nós vimos discutindo, apresentando e aclarando a todos, ela vem em um universo prático justamente contrário. E o mais problemático é que não tem como mensurar essa estatística, porque muitas vezes essa violência ela não é levada à frente, ela é silenciada em um nome de proteção familiar. Então ali começa a romper questões institucionais domésticos, que começa a trazer transtornos psicológicos, emocionais e que podem ser revelados na vida adulta. Como lidar com essa situação e que você deixaria assim, de recado para as famílias? Olha, eu sou uma pessoa muito envolvida pelo sentimento, pelo amor. Eu acredito que nós precisamos realmente tomar a rédea das situações, mas tratar com o respeito que o assunto merece, com atenção e principalmente tentar sensibilizar para o cuidado, as garantias fundamentais, tanto nas que tange educação, saúde, esporte, lazer, mas também aquelas afetivas, que vão justamente fortalecer os laços entre as crianças, os seus responsáveis e a própria comunidade envolvida. O ECA precisa avançar mais em alguns pontos? Com certeza. Nós ainda temos termos ultrapassados que precisam ser atualizados, como, por exemplo, ainda está presente a questão do concubinato, que já está no Código Civil questionado e já alterado, e ele precisa avançar sim, mas avançar de forma que possa levar tudo que está ali positivado e já consagrado à sua prática, porque ele é um dos mais avançados no que tange às proteções. Nós temos uma proteção integral, mas essa proteção integral ela precisa ser efetivada. Por nada.